Olá, eu sou o Guilherme Santana, engenheiro da Aeron Engenharia, engenheiro mecânico aeronáutico, e eu estou aqui para demonstrar uma solução da nossa força-tarefa para ajudar na pandemia do Covid. Tá? A nossa força-tarefa é composta pelo Dr. Klaus Protil, anestesista aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Tem o professor Fabrício Pujati, do CTM, Engenharia Mecânica da UFMG, os alunos da UFMG, presente aqui o Guilherme Queiroz, da UFMG, e meus sócios na Aeroengenharia, Francisco Reis, o Antônio Rafael, o Igor Malaquias. E qual que é a ideia? A gente quer aumentar a capacidade de atendimento de pacientes intubados. Então aqui nós já estamos levando no nível da intubação, não é só ajudar com pressão positiva. Então qual que é a ideia? A gente quer duplicar, colocar para 2 ramos, para um ventilador, duplicar para 2 pacientes. Só que a gente está vendo na internet que algumas pessoas estão tentando já fazer isso de cara e tal, só que não é tão simples assim. Por quê? Se você ligar com conexão em Y para 2 pacientes idênticos, vai funcionar de cara. Só que a gente sabe que não existem esses 2 pacientes, não existem pacientes idênticos. Sempre vai ter resistências e complacências diferentes entre pacientes, não é verdade? Por exemplo, existe um artigo de 2006 que os pesquisadores ligaram em um ventilador pulmonar, ventilador mecânico, 4 pulmões artificiais. E eles observaram que foi possível fazer essa ligação. Só que isso são 4 pulmões idênticos, não existe diferença entre os 4 pulmões. E isso não acontece na realidade. O que acontece? Quando você liga 2 pacientes diferentes num ramo, no mesmo ventilador, em 2 ramos diferentes no mesmo ventilador, o ar vai para um lado a mais do que o outro, de maneira descontrolada. Então, por exemplo, o ar ele vai para o lado que tem menor resistência, ou maior complacência. Ele vai para o lado que é mais fácil para ele ir, não é verdade? Corre o risco de hiperventilar um que você não quer ou hipoventilar um que você quer ventilar mais, tá? Então esse é o maior risco. Então o que a nossa força-tarefa pensou? A gente pensou numa solução simples, que seja fácil de replicar nos locais mais longínquos, que não tem tanto acesso à estrutura, que não precise de sensores caros, que muitas vezes são importados da China ou outros países que estão sofrendo com o Covid, não é verdade? A nossa solução a gente vai mostrar aqui agora, tá? Nesse caso aqui, a gente ligou o ventilador simulamos 2 pacientes, tá? Paciente 1 está simulado aqui com complacência maior, ou seja, 2 pulmões artificiais, tá? E o paciente 2, com complacência menor, representado por um pulmão artificial apenas, tá certo? Os 2 ligados nesse ventilador da Drager, tá? Como funciona a ligação? Tem que fazer uma ligação em Y, uma derivação em Y na inspiração e uma derivação em Y na expiração, tá? Na área expiratória. As traqueias claras estão representando o caminho da respiração do paciente 1. As traqueias escuras estão representando o caminho da ventilação para o paciente 2 do lado direito, tá? Logo depois da junção aqui desse Y, que vai tanto para inspiratório quanto expiratório, você tem o filtro, que é normalmente utilizado para esses pacientes, o filtro HMEF, e aí você segue para o paciente. Quais são os elementos que a gente adicionou na linha aqui? Tem essa ligação em T, que a gente chama de tomada de pressão estática, que a gente fabricou, nesse caso, para o teste, a gente fabricou em cano PVC e impressão 3D, um bico impresso em impressora 3D, tá? Aqui também. Qual que é a ideia aqui? A ideia é medir o diferencial de pressão nesse filtro. O que significa isso? É possível observar que o diferencial de pressão no filtro, ele é proporcional ao fluxo que passa nessa linha. Nós vamos colocar aí no vídeo para vocês verem o gráfico da calibração desse filtro, ou seja, qual que é a relação de fluxo em litro por minuto versus pressão, a perda de pressão aqui em centímetros de água. Vou mostrar aí para vocês no vídeo. Como vocês podem ver, por um acaso, por obra do destino, a gente descobriu que é linear essa relação. Fizemos a regressão linear com R² de 0,99.
no vídeo a gente plotou tanto as médias, os desvios padrões e a regressão linear, dá pra ver que é bem linear nessa faixa de Reynolds que a gente utiliza aqui. Então, é possível considerar que é linear, tá? Essa perda de carga ali. Então, qual que é a ideia? Esse lado aqui, como existe uma perda de carga, uma perda de pressão no filtro, esse lado tem pressão maior e esse lado aqui tem pressão menor. Quando você liga esses dois lados da mangueira, você vê nesse outro elemento nosso aqui, que é um manômetro em U. É um tubo em U de coluna de líquido. Lembrando lá das aulas de hidrostática do ensino médio, na verdade, é possível medir a diferencial de pressão entre um lado e outro aí. Tá? Essa rampa de 6 graus foi projetada para aumentar a leitura da coluna de líquido. Por quê? Essa medição de perda de carga no filtro é uma medição pequena, ela da ordem de 0,5 a 2 centímetros de água. Quando você inclina ela assim, você aumenta a leitura aqui que você consegue, você diminui o erro de leitura, tá? Isso foi feito também para outro ramo, ou seja, esses dois tubos aqui é o diferencial no filtro do paciente 1, como está mostrado aí, tá? E esses dois tubos do lado direito são os diferenciais de pressão do paciente 2, tá? Então, qual que é a ideia aqui? A gente fez os marcadores com impressão 3D, você consegue medir quanto que sobe na inspiração, a diferencial de pressão tanto na inspiração quanto na expiração. Estamos interessados, no caso, na inspiração. Então, a gente mede aqui na inspiração qual que é essa distância entre esses dois marcadores aqui. Essa distância está relacionada com vazão, com o fluxo que está indo para o paciente 1 e, por conseguinte, também está relacionado com o volume que está indo para o paciente 1. Esse aqui está relacionado com o volume, no final, com o volume que está indo para o paciente 2. Dá para ver que o paciente 1 está indo mais volume que o paciente 2. Então, isso é uma medição. Primeiro item da nossa solução é como medir um paciente e o outro paciente sem utilizar sensores, tá? Vocês podem ver lá nos pulmões, o paciente 1 está com mais volume do que o paciente 2. Tá? Como está dividido para 2 aqui, não é a mesma altura, mas é possível ver que está indo mais volume. A gente vai colocar no vídeo também, vocês vão ver aí, a medição que fizemos de fluxo tanto do paciente 1 quanto do paciente 2 antes, tá? Vamos colocar aí no vídeo para vocês verem a unidade. A medição que nós adicionamos na solução é a medição de pressão estática, a pressão de pico que chega no paciente 1 e no paciente 2, que também é uma coluna de líquido, só que nesse caso na vertical, porque a leitura já é grande, né? É da ordem de 20, né? Da ordem de 20 a 30 centímetros de água, tá? Ou milibar, próximo de milibar. Então, aqui o médico, né? O intensivista, o fisioterapeuta podem monitorar a pressão que está chegando em cada paciente. No caso, a pressão aqui é igual. Se vocês verem aqui, ó, tá ligado em Y, tá em 34 de 13 mais ou menos para 34. E do lado de lá a mesma coisa. Quando você liga em Y e não faz nada, o que acontece é que a pressão iguala nos dois ramos. Isso é esperado e é o que está acontecendo, tá? E agora entra a segunda parte da nossa solução, que é como controlar o fluxo e, por conseguinte, o volume que vai para cada ramo, tá? A gente fez isso vai fazer isso através desses grampos restritores. Esse aqui é análogo a uma válvula, só que vai atuar por fora da traqueia. Essa aqui a gente imprimiu com impressoras 3D, mas a ideia é que mais para frente a gente possa ter um molde para fazer isso injetado, plástico injetado, tá? Agora o Guilherme vai me ajudar aí, a gente vai regular o grampo para tentar igualar o volume dos dois lados. Dá pra ver que começou a diminuir do lado de cá, ó, ele já não chega mais nas marcações. Então agora dá pra ver que o paciente 1, essa distância aqui, ó,
que pelo papel milimetrado aqui é mais ou menos 44 mais 32, né? Ou seja, 44 mais 32, então 76, né? 76 milímetros do lado de cá. Mesma coisa do outro lado. Mesma coisa do outro lado. Próximo, né? Vai ter sempre um erro ali de 1 a 5 milímetros, não tem problema, tá? Então tá próximo ali, os volumes agora, teoricamente, dos dois pacientes estão iguais. Aqui visualmente, para o paciente 2 ele começou a ir mais volume do que antes, tá? Então, mesmo tendo complacência menor, tá indo volumes iguais. Tá? A pressão, né? Se a gente for aqui na pressão, a gente observa que do lado de cá agora tá medindo 32 no máximo e 14. Então tá dando a diferença ali de 18. Né? Diminuiu um pouco a diferença aqui, tá? E do lado direito, o que aconteceu? Ele está indo de 10, 11 até 38. até 37. Então estamos tendo uma diferença aí de 26. Então, na prática, o que a gente fez com o restritor? A gente aumentou a pressão no paciente que chega efetiva no paciente 2 e diminuiu a pressão um pouco no que chega no paciente 1. É basicamente um controle de pressão diferente nos dois pacientes, que é o que a gente quer no final. Na verdade, a gente quer controlar quanto que vai de volume em cada um. Então, a pressão que chega em cada um tem que ser diferente e está acontecendo. Além disso, a gente consegue colocar volumes diferentes, tá? Não para só em volumes iguais. Fazendo uma regra de 3 com relação a essas diferenças aqui, ó, você consegue regular um paciente em relação ao outro, tá certo? Vamos dar um exemplo aqui, o Guilherme vai me ajudar. Ele vai fechar mais esses outros 2 grampos que a gente fez 3 ao todo aqui, tá? No teste a gente fez no máximo 3 grampos, a gente não sabe se mais que 3 vai funcionar legal, tá? Aqui é interessante, Guilherme, a gente espalhar um pouco a distância dos grampos, né, deixar ali uns 20 centímetros, mais ou menos, 10 a 20 centímetros de distância um do outro, porque aumenta a efetividade do grampo. A analogia seria 2 carros próximos um do outro e os carros longe um do outro, né? Um não pega o vácuo do outro, então dá mais resistência do ar. É parecido aqui, tá? Vamos ver o que aconteceu agora. Tá vendo? Agora a gente consegue ver que nitidamente o lado direito, nitidamente o paciente 2, que é o lado direito, está com uma medição maior. Vamos ver aqui quanto que tá. 61 para 102, ou seja, o lado direito está com essa relação a mais de volume. Se você olhar no pulmão, agora ficou mais nítido ainda, que mesmo sendo só um pulmão, está indo mais volume. Lógico que isso aqui é um caso de teste, né? Estou falando que tem que ser assim no paciente. Aí o que a gente está dizendo é que é possível controlar para jogar mais volume no paciente menor complacência, tá? Usando um ventilador só. Então, e a gente viu que funciona. Só lembrando de mostrar aqui as pressões, tá? Agora lá, a pressão mínima aqui do lado do paciente 1 está indo em 15 e a máxima está indo em 31. 15 para 31 são 16 centímetros de água. Agora do lado direito está indo em 9 mínimo, né? Para 38. Então temos aqui, né, 29
29 centímetros de água do lado direito. Então você tem 15, 16 de um lado e 29 do outro, que é o que a gente queria. Se você quer jogar mais volume num pulmão de complacência menor, você tem que aumentar muito a pressão naquele ramo para conseguir mais. E a única maneira de aumentar a pressão entre ramos é fazendo essa restrição aqui, tá? É a principal maneira. A tomada de pressão é feita do lado de cá, logo na entrada de cada paciente, tá? Por isso que é importante medir aqui, porque é aqui que vai chegar essa diferença. Dependendo do lugar que você mede, essa diferença não vai chegar, tá? E a gente mediu isso com os nossos sensores eletrônicos. Fazendo um teste aqui, comparativo, para ver se o grampo é eficiente, em relação a uma solução bem simples, que seria um torniquete, né? Apertei, não teve controle, continuo mantendo o volume de cada lado, e agora eu vou apertar mais aqui. E aí uma volta a mais que eu dei, ó, já inverteu demais. Olá. Ficou muito brutal no paciente 2. Então, ou seja, a gente perde muito sensibilidade com o torniquete, o que não acontece com o grampo, tá? Então, o que mostra que o grampo é bastante eficiente. Pessoal, conversando aqui com as fisioterapeutas respiratórias aqui da área respiratória, a gente viu que uma adaptação que talvez seja necessária em relação ao outro vídeo é que é o seguinte: esse ramo aqui até o paciente é um ramo muito longo até chegar no Y, e aí pode dificultar a troca de CO2, né, do gás carbônico. Então, uma possibilidade nesse esquema que a gente montou todo é fazer o controle de vazão antes do Y. Só que ele tem que ser feito com os dois ramos, tanto no inspiratório quanto no expiratório. Por quê? Esses dois ramos estão conectados, antes do filtro, né, obviamente, estão conectados por Y, tá? Esse Y comunica esses 4 ramos. Então, para aumentar a resistência, tem que aumentar tanto o ramo inspiratório quanto no expiratório ao mesmo tempo, tá? Então, é possível que seja necessário 4 grampos por kit ou 6 grampos por kit. Fazendo isso, não precisa desse ramo todo aqui não. Ele já pode colocar o paciente nessa entrada aqui já, tá? E aí a gente pode colocar a saída de ar dupla aqui. Uma para fluxo e uma para a pressão estática, ao invés de colocar outro tubo aqui, tá?